Vamos mergulhar na história de um homem que estava prestes a colocar um ponto final na própria vida. Mas o que acontece quando um completo estranho aparece? E o mais curioso, ele não vem para impedir, mas para vender uma coisa totalmente inesperada, uma vírgula. Imagina só a cena. É uma tarde de sexta-feira, numa metrópole daquelas bem agitadas. Uma multidão se forma na rua, todo mundo olhando para cima, esperando o pior, uma tragédia que parecia inevitável. E lá no alto, bem na beiradinha do 20º andar do edifício São Paulo, está esse homem. Alguém que, para quem olhava de fora, parecia ter tudo, mas por dentro sentia que não tinha mais absolutamente nada pelo que viver. Esse homem é Júlio César Lambert. Por fora, uma mente brilhante, um intelectual que conquistou o mundo acadêmico. Mas por dentro, ele estava acorrentado pelos próprios demônios, e contra eles, toda a sua sabedoria, todas as suas conquistas, não serviam para nada. E o pior é que nada parecia funcionar. Polícia, bombeiros, até mesmo um psiquiatra famoso tentou conversar, mas ele estava irredutível, trancado no próprio desespero. O fim parecia certo. É aí que a história dá uma virada. E que virada! Do nada surge uma figura totalmente inesperada. Um homem mal vestido que simplesmente passa pelo cordão de isolamento da polícia, como se não fosse nada. E o que ele faz? Ele não grita, não tenta argumentar. Ele chega perto do parapeito, senta ali do lado, tira um sanduíche do bolso e começa a comer. A cena é tão absurda que quebra toda a atenção. Ninguém entende nada, muito menos o Júlio César. Júlio César, irritado, grita para o homem ir embora. E essa é a resposta inacreditável que ele recebe. Pensa só, isso vira o jogo completamente. O controle que o Júlio César achava que tinha sobre a situação simplesmente desaparece. E aqui a gente vê a genialidade por trás da aparente loucura. Os métodos desse estranho desafiam qualquer protocolo. A grande sacada é que a lógica não ia salvar alguém que usou a própria lógica para se condenar. Então, ele usa o absurdo. O absurdo vira uma ferramenta para criar um curto-circuito no desespero e abrir uma pequena fresta naquela escuridão toda. Bom, depois do show do sanduíche, o estranho muda de tática. Ele começa a lançar uma série de perguntas e afirmações afiadas, feitas não para confortar, mas para provocar, para desafiar. Ele vai direto na jugular. Ele ataca as defesas intelectuais do Júlio César, sugerindo que a mesma ferramenta que o levou ao desespero, o pensamento, também poderia ser a sua salvação. Essa doeu. Foi um golpe direto no ego, uma acusação que força o Júlio César a encarar uma verdade sobre si mesmo que ele provavelmente passou a vida inteira ignorando. E com essa pergunta, o estranho muda toda a perspectiva. O suicídio deixa de ser uma fuga e se torna a sentença mais injusta de todas. Uma execução sem direito à defesa. É uma provocação poderosa. Completamente desmontado por esse ataque de perguntas, Júlio César finalmente faz a única pergunta que realmente importa naquele momento. É aqui que a armadura racha. A fortaleza intelectual dele desmorona, e no lugar do desespero surge uma curiosidade genuína, quase infantil. E a resposta? Bom, a resposta não é um nome, não é uma profissão, é um propósito. Uma ideia tão maluca que simplesmente quebra toda a visão de mundo racional que o Júlio César tinha construído. Ele explica que o que ele vende, na verdade, não se encontra em prateleira nenhuma. São aquelas virtudes que todo mundo busca, mas que dinheiro nenhum pode comprar. E essa é a grande sacada. O vendedor de sonhos não oferece uma história nova, uma vida diferente. Ele oferece algo muito mais poderoso. A chance de continuar escrevendo a própria história. E pronto. Naquele instante, a venda foi feita. Júlio César percebe que aquele estranho acabou de lhe vender uma vírgula, e a partir daquele momento, sua vida mudou para sempre. O convite é feito, e não é um convite para uma vida de segurança, de certezas. É para uma jornada totalmente imprevisível, mas com um propósito radicalmente novo. E ele aceita. De repente, o professor, cansado da rigidez e da vaidade do mundo acadêmico, decide largar tudo e seguir aquele homem maltrapilho, sem nem saber para onde iam. Ele troca a certeza intelectual por uma vida de significado. E olha que virada incrível! A revelação final é que o próprio narrador da história é o Júlio César. O homem que ia se matar se torna o contador de histórias. Ele encontra a própria voz ao decidir seguir a de outra pessoa. A história nos deixa com essa reflexão, né? Uma pergunta que fica no ar. Fica a sugestão de que, talvez, para a gente se encontrar de verdade,
Primeiro, a gente precisa da coragem de se perder completamente.